É com grande alegria que eu pude gastar essa semana meditando no Evangelho do Nosso Senhor e num texto específico para trazer aqui a verdade desse livro que nos guia. Isso tem um valor inestimável na minha vida, na vida da minha família, poder meditar nas Escrituras e com prazer e responsabilidade trazer essa única esperança que temos para nossas almas. Nós vamos dar continuidade ao texto que ouvimos na semana passada. Sendo assim, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 20, iniciando no versículo 20 até o 22. Antes da gente iniciar a leitura, eu queria dar uma breve introdução ao assunto. Eu tenho fé que, à medida que leremos o texto, o Espírito Santo nos conduzirá à compreensão de três coisas. A primeira delas é que Deus avalia a condição espiritual dos seus vasos, dos crentes. A segunda é que Deus deseja purificá-los e santificá-los, os tornando úteis para toda a sua obra, e que Deus instrui como os vasos de honra devem buscá-lo. Vamos ler o texto bíblico. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças agora e orar ao nosso Deus. Senhor, a Tua palavra é graciosa, ela nos convida e nos cativa a pôr os olhos em Ti. Te agradecemos pelo Teu interesse em nós, Senhor. Pobres pecadores, e o Teu desejo em neste momento nos chamar para que usemos as nossas mentes, o nosso intelecto, os nossos pensamentos, a meditarem naquilo que trará verdadeiro valor e sentido à nossa vida passageira. Senhor, sim, só Tu tens as palavras de vida eterna. E nessas palavras temos o diamante e tesouro mais valioso que alguma vez poderíamos ter. Essas palavras revelam o caminho ao caminho, que é o Teu Filho amado Jesus. Que o Teu Espírito esteja sobre mim e sobre o entendimento daqueles que Te escutam. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme foi dito na semana passada e anteriormente, o versículo 20, ele esclarece uma analogia, uma ideia. Paulo está avaliando a condição espiritual dos vasos de Deus. Ele está aqui distinguindo os crentes que vivem purificados e úteis e aqueles que vivem de forma impura e se tornam inúteis. Esses crentes estão sendo considerados aptos e inaptos diante de Deus, honrosos e desonrosos. O apóstolo traz essa analogia, a analogia da grande casa e dos utensílios ou vasos do Senhor, com esse propósito. No entanto, ele faz isso de forma perfeita, inspirado pelo Espírito Santo, sem fazer uma classificação ou avaliação que pode trazer vaidade ou competição entre vasos e utensílios. Essa avaliação é sobre o estado temporário daqueles homens. A Bíblia nos diz, em Marcos capítulo 9, versículo 35, que se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A ideia aqui dessa analogia não é classificar os vasos pelo seu material, mas em como estão se tornando úteis ou inúteis diante do Senhor da casa. Porque para Deus e no seu reino, a lógica é o contrário. Não é o egoísta que prospera espiritualmente, nem o ambicioso que busca a honra para si. O vaso de honra não é aquele que busca exaltação, mas aquele que é purificado por Deus. Um vaso ele pode nascer em um berço de ouro, mas ele não se torna um vaso de ouro sem passar pela santificação. Aquele que se purifica da iniquidade
ele sim torna-se um vaso de honra em Cristo através da sua palavra, onde o orgulho e a vaidade morrem. Então o apóstolo aqui, ao mencionar essa grande casa, ele está trazendo a imagem do povo de Deus, da igreja de Deus, dos seus vasos e os seus utensílios. Aqueles que Deus pode usar e aqueles que têm de fato comunhão com o Senhor dessa casa. Vamos agora trazer isso para as nossas realidades. Quando se fala em casa, a ideia aqui é adornar uma casa, um lar. A palavra vaso em grego é skeuos e é um termo usado no âmbito doméstico para qualquer tipo de utensílio caseiro. A verdadeira avaliação da honra e da utilidade desse utensílio reside na sua condição de pureza e disponibilidade para o nosso uso ou uso do Senhor da casa. E neste caso aqui específico, o texto menciona a honra, porque é a honra que está definindo a utilidade e o verdadeiro valor desses vasos. Imaginem, uma bela toalha de mesa separada para ocasiões honrosas e especiais, que parece quase como nova, sempre muito bem elogiada, sem manchas, ela tem muito mais valor numa casa que uma toalha cheia de manchas, difíceis de sair, separada para o uso comum e diário. É por isso que a mulher que quebrou o vaso de alabastro, história essa que foi relatada nos 4 evangelhos, procurou o que tinha de mais honroso na sua casa. Ela não procurou um vaso comum e nem o que tinha dentro do vaso era comum. Para dar honra àquele que merece toda a nossa honra e adoração, ela procurou algo especial, de grande valor. Vamos ao texto de Marcos 14, versículo 3. A Bíblia diz: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de grande valor. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Meus irmãos, aquilo não era um simples utensílio na casa dessa mulher, era o que tinha de mais valioso. No entanto, o texto que lemos há pouco, no versículo 20, ele não menciona aquilo que só tem grande valor. Ele também menciona aquilo que está sendo desvalorizado. Vamos ver agora o contraste. É verdade o oposto disso, quando falamos de utensílios domésticos. Sim, nas nossas casas há algo sempre que já perdeu o seu revestimento, ou até mesmo a sua funcionalidade, que as nossas esposas já insistiram em jogarmos no lixo. Já perdemos o carinho ou admiração por aquele item, que temos até vergonha de pô-lo em público quando recebemos uma visita. Vocês já serviam um convidado café com uma chávena de cerâmica quebrada, toda despedaçada? É verdade. Há dentre aqueles que professam o seu nome, os que o desonram e os que o envergonham. Esse texto também menciona isso. De vasos frágeis que não buscam a santificação em Deus. De vasos ou utensílios que não podem ser valorizados na casa de Deus, nem expostos. Por isso, a pergunta que devemos fazer é: como podemos ser vasos que honram ao Senhor? Essa pergunta deve nortear agora a exposição do resto do texto. As respostas para essa pergunta, a primeira delas é: para sermos vasos que honram ao Senhor, nós devemos almejar a purificação e ser santos como Deus é santo. O versículo 21, ele diz: assim, pois, se alguém mesmo, a si mesmo, se purificar destes erros. Ao sermos advertidos sobre a necessidade de nos purificarmos desses erros, algo ou alguém precisa nos purificar. Temos um exemplo disso no texto que Paulo escreve acerca do casamento. Cristo santifica a igreja por meio da palavra, e o casamento ele reflete esse modelo. Vamos ler o texto de Efésios 5, versículo 25 ao 27. Nesse texto fica claro o algo ou alguém que purifica a sua igreja e os vasos de Deus.
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso, meus irmãos, que somente a purificação e santificação através da palavra nos tornam vasos de honra, aptos e úteis ao Senhor, preparados para toda boa obra. Se nós desejamos e queremos ser utensílios valiosos na casa de Deus, revestidos de ouro, prata e materiais preciosos, precisamos passar por essa estrada da purificação. Tudo isso é produzido por Deus em nós, Ele é o agente principal. O mérito dessa santificação não é nosso, é convite da parte de Deus que nos faz percorrer essa estrada. Mas a culpa é nossa, por recusar esse gracioso convite. A segunda resposta para essa pergunta, como podemos ser vasos que honram ao Senhor, é com fidelidade às Escrituras. A Bíblia cumpre esse papel que Deus designou com perfeição. E o que Ele pede de nós para a nossa santidade e purificação é que sejamos fiéis ao que está escrito. Mas veja, só podemos ser fiéis àquilo que conhecemos. Eu tenho uma expressão bastante usada na cidade onde eu nasci, que é: eu não ponho a mão no fogo por essa ou por aquela pessoa. Ela quer dizer que nós não conhecemos alguém o suficiente para confiar nela. Geralmente podemos dizer também o inverso, que nós colocamos a mão no fogo por alguém que confiamos plenamente. Está dizendo a verdade ou que tem um bom proceder. Então, com base nisso, eu pergunto: você coloca a sua mão no fogo, ou até mesmo todo o seu corpo, se preciso for, pelas verdades que esse livro diz? Vamos abrir o texto de João, capítulo 17, versículo 17. A Bíblia declara: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, devemos confiar nisso. Devemos ser fiéis à palavra da verdade. A terceira resposta para essa pergunta, em como podemos ser vasos que honram ao Senhor, é no nosso interesse em buscar e conhecer a Deus. Eu vou reformular agora a pergunta anterior. Você também colocaria sua mão no fogo por confiar no seu conhecimento acerca do Evangelho? Você colocaria a mão no fogo por você mesmo e pelo que você sabe a respeito da obra de Cristo? Oséias capítulo 6, versículo 3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serodia que rega a terra. Quando a Bíblia fala desse conhecer, ela não quer mencionar questões acadêmicas do livro sagrado ou de um estudo com viés analítico ou científico. O conhecer aqui é de entender as grandes verdades contidas no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Esse conhecimento nos livra da condenação eterna por meio da graça através da fé. E nos promete que viveremos para sempre com Ele. Para o Evangelho de Deus ser compreendido e aplicado às nossas vidas, é preciso buscar esse conhecimento. Por isso o capítulo 2 de Timóteo, os versículos anteriores a esse, menciona os erros daqueles homens, erros dos quais Timóteo deveria se purificar. Esses erros são as ciladas de Satanás, são as mentiras que deturpam a verdade. Esses erros podem desvirtuar os vasos que não estão interessados em ser o povo da Bíblia, que busca o conhecimento de Deus. Os vasos que não desejam meditar nesse livro de noite e de dia, esses são esses homens citados anteriormente nos versículos, que não estavam preocupados em conhecer a Deus, nem estavam preocupados com as suas fidelidades ao Evangelho. Então eu pergunto, de forma pertinente:
O que lhe impossibilita, a você e a mim, meus irmãos, de também não cair nessa armadilha, como esses homens caíram? O que te assegura de não estarmos nesse buraco? Aonde podemos nos apoiar? A resposta para isso é que só podemos nos apoiar no devido anelo, reverência e estima que precisamos dar à pessoa de Cristo e ao seu Evangelho. Não há forma de sermos vasos honrosos se não conhecemos o Deus de toda honra. Vamos abrir o Evangelho de João no capítulo 6. Vamos ler o versículo 67 ao 69. Aqui Jesus via que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Vamos ao texto. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Então respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É com esta mesma confissão, meus irmãos, de Pedro, que nós podemos depositar a nossa fé. Aqui reside a segurança para as nossas almas. Tendo Cristo as palavras de vida eterna, ele requer esse conhecimento da nossa parte. Ainda em João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ainda em João, no capítulo 6, versículo 63, Jesus também diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A fé nessas palavras nos garantem a vida eterna e nos unem a Cristo. Essa união que devemos desejar hoje será plenamente manifesta na eternidade. Ainda em João, capítulo 17, Jesus também diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a quarta resposta, agora que obtemos nessa pergunta, de como podemos ser vasos que honram ao Senhor, é: nós devemos ser úteis para toda boa obra. Os 3 pontos mencionados para sermos vasos de honra nos garantirão utilidade e capacitação. Sim, é através da fidelidade ao Evangelho, do interesse por Jesus e pela sua palavra, que somos conduzidos ao conhecimento pleno do Evangelho, que é o tesouro revelado de Deus para nós. Essa sim é a única maneira viável para a nossa capacitação e de sermos avaliados como vasos de honra. Por isso, os bons vasos de Deus, eles estão sempre preparados. Eu particularmente gosto muito dessa palavra, aptidão. Ela esconde um esforço anterior para se chegar a esta condição. Um desejo de querer ser capaz de estar preparado e competente para um fim. Aqui no versículo 21 de Timóteo, o texto não diz que seremos preparados apenas para um fim específico. Uma reunião, uma entrevista de emprego, um curso, aptos para um casamento ou para nos casarmos, para um evangelismo ou discipulado, não. Deus nos garante aptidão para toda boa obra. A palavra aqui em grego para obra é ergon e nos dá essa ideia de abrangência. É um negócio ou serviço ou aquilo que alguém está simplesmente ocupado, qualquer tarefa que alguém se compromete em fazer. Por isso, essa boa obra abrange tudo isso que mencionei e mais um pouco. Que esperança nós temos em saber disso? Essa é a boa mensagem, meus irmãos, para o dia de hoje. Que o senhorio de Cristo se revela a nós por meio da sua palavra, nos purificando, nos santificando dos erros de Satanás, nos fazendo fiéis a Ele, garantindo que somos chamados de ovelhas do bom pastor. E isso nos prepara para sermos úteis e aptos em qualquer coisa que façamos. Falando do versículo 22, que diz: foge outrossim,
das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Veja que Paulo ele aumenta a escala daquilo que Timóteo deveria fugir, não era apenas daqueles erros, daquelas heresias praticadas por aqueles homens. Não era da influência desses vasos desonrados. Timóteo também precisava fugir dele mesmo, das suas paixões e dos seus pecados. A purificação com Cristo, ela nunca é apenas externa, ela muda o nosso interior. Essa purificação, ela nos convence dos nossos pecados e nos deixa em alerta quanto às nossas próprias tentações. É engraçado que geralmente a nossa compreensão acerca da palavra paixão tem sempre uma conotação bela, agradável, é algo que deveríamos nos entregar por isso. Mas aqui a palavra no grego é epitúmia, que significa desejo, anelo, anseio. Nesse contexto, é pelo que é proibido. Um desejo desordenado, quase incontrolável e por isso pecaminoso. Esse desejo tem a ver com conotações carnais. Por isso a ordem do apóstolo Paulo em dizer foge. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5 para entendermos quais são esses desejos. Versículo 19 ao 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Abrangendo isso, no versículo 22, era isso que Paulo queria dizer a Timóteo. Era disso também que ele precisava fugir. Assim como eu e você, meus irmãos. Não há como ser um vaso honrado alimentando as obras da carne. E o mais interessante aqui é o que ele diz acerca da mocidade. Essas tentações e essas obras da carne não são tentações apenas de uma fase da nossa vida, como pode erroneamente ser entendido. Essas paixões são conhecidas na mocidade. Elas podem nos escravizar e nos perseguir durante toda a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia nos diz: não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Por isso, a ordem posterior após a ordem de fugir das obras da carne é que Deus desejava que os vasos de Deus, úteis para o seu reino e para a sua glória, pudessem se encher, não dos frutos da carne, mas dos frutos do Espírito. A ação de Deus em nós faz possível esse caminho através de Cristo e do Espírito Santo. E a nossa responsabilidade é de perseguir a justiça, a fé, o amor e a paz, assim como um caçador vai em busca de uma presa. A palavra aqui em grego, diok, ela remete a esse significado. É uma perseguição, uma busca intensa. É um empenhar-se por. E é neste lugar, meus irmãos, que estamos hoje, que nós vamos à caça, onde perseguimos estas virtudes. É junto daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Veja novamente o que diz o versículo 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam. Com os que de coração puro invocam. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme
a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Paulo aqui, ele tinha essa preocupação. Ele estava conduzindo Timóteo a não se encher das obras da carne, mas se encher das obras do Espírito. E o lugar onde fazemos isso é aqui, na casa de Deus. É aqui que Deus nos ordena a buscar, cada um de nós, a sermos vasos úteis para toda boa obra. É aqui que ajudamos os outros vasos a se purificarem com o auxílio da palavra de Deus, para serem aptos para o seu reino e para o louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor? Curvemos as nossas cabeças. Senhor Deus, queremos te agradecer porque desejamos sim, Deus, ser vasos úteis nas tuas mãos. Esse desejo, ele vem de ti, Senhor, e por isso nós somos gratos, porque o teu Filho nos capacitou a receber, desenvolver e buscar esse desejo, junto daqueles que com coração puro invocam o teu santo nome. Ouve o nosso clamor, Senhor, o nosso pedido no dia de hoje. Nos transforma, nos quebra, nos despedaça como vasos na mão do oleiro, às vezes que preciso for, para que o Senhor nos faça conforme a imagem de Jesus. Queremos ser vasos como Ele foi, preparados para a Tua obra aqui nesta terra. Desejamos usar o tempo que nos resta nessa vida para viver de maneira honrosa diante de Ti. Nos ajude, Pai. Nos fortaleça, para que possamos ajudar muitos outros vasos Teus e assim sermos úteis para Ti. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.